A gente está aqui para falar do último temperamento. Lembrando que na ministração passada a gente falou sobre temperamento colérico. Falamos de Paulo, que é uma personalidade bem forte, bem marcante. Hoje, inclusive, é uma das pessoas que mais faz diferença naquilo que escreveu no Evangelho, no que deixou. Então, lembrando do temperamento colérico, daquilo que é bom, daquilo que tem que ser transformado, certo? E hoje a gente vai falar do fleumático para terminar o nosso estudo, para a gente dar início a uma outra etapa, né? Um crescer para baixo maior ainda. Então vamos lá. O temperamento fleumático. O fleumático tem o temperamento sereno e uniforme. Ele aparenta sempre o quê? Um equilíbrio perfeito. Meu Deus. Nenhuma fase especial é efetuada pelas impressões de fora. Ele não se deixa atingir. Tudo ele analisa. Nada toca nele de cara. Não, ele observa e tal, mas ele não deixa isso invadir a vida dele. Não deixa sair do equilíbrio dele. Ele tem aquela calma e não é surpreendido como sanguíneo e nem magoado como melancólico. Ele está tranquilo, ele está firme, ele é completamente assim seguro do que ele é, de quem ele é. Meu Deus, é uma beleza. A força do fleumático nesses sentidos. Ele é bondoso, calmo e agradável. É pacífico. Você nunca vai ver um fleumático botando lenha na fogueira. Você sempre vai ver ele assim, gente, calma, calma, a gente vai se entender. Já vamos chegar no... Não, então, ele está certo. Você também. Calma, vocês vão conseguir chegar no ponto comum. O fleumático é pacífico. Ele não é... Qual é a diferença? Ele é o quê? Pacífico, pacificador. Ele não é passivo. Né? Passivo. Isso, ele não é passivo. Existe uma diferença entre pacificador e passividade. O passivo não reage, logo, se está certo, se está errado, ele está na dele. Ele não quer se incomodar. Ele é uma ostra. Entendeu? Ele se fecha na casinha dele, ali ele está, ali ele fica. Ele está vendo o fulano lá falar um monte de bobagem e ele diz, não pegou fulano, não sei nada. Não sei, não quero saber. Esse é o parceiro, não tem nada a ver comigo. Isso é complicado, né? A gente tem que ser pacífico. De repente acontece uma situação que você tem que até se meter para evitar uma catástrofe. Não tem nada a ver comigo, deixa se matar. Eles são brancos e se entendem. Não, isso é complicado. Então é pacífico e não passivo. Vamos lá. Deseja o menos possível preocupação e não entende por que os outros ficam tão agitados acerca de coisas pequenas. Tudo para ele é uma tempestade no copo d'água. Meu Deus, para quê? Tão simples. E ele não fala muito. E até por não falar muito, ele evita muito desgaste emocional para ele mesmo. Isso é bom. Até um certo ponto, né? Então, olha só, ele é digno de confiança porque é calmo e tem tempo para pensar completamente. Ele não é confuso nos seus pensamentos. Ele pensa, analisa, questiona, mas tudo com muita tranquilidade, muita calma. O que faz é bem feito, não é descuidado e pode resolver e agir, mas nem sempre ele está disposto. Ele precisa de alguém para iniciá-lo. Ele é uma pessoa que precisa ser meio que puxada. Por quê? Porque como ele é muito parado, muito calado, não se mexe, está sempre analisando, às vezes ele não tem aquela iniciativa também de fazer algo que ele tem completo controle e capacidade para fazer. Então, às vezes ele deixa de tomar algumas decisões, de fazer algumas coisas, por estar muito acostumado a viver na sua tranquilidade, no seu canto. Outra coisa boa, tem uma mente prática. Ele não é tão profundo no pensamento como o melancólico, mas com calma considera todos os lados. Eu tenho temperamento sanguíneo, todos sabem, né? Então, mas o meu temperamento ele já foi temperado. Mas o forte, até nas coisas ruins, era
sanguíneo. Hoje eu fui temperada. Deus tem me temperado com o bom de cada temperamento. E eu creio que nós devemos buscar isso para nós. Que é o equilíbrio. Que é o quê? É essa questão do parar e pensar e analisar. Deus me capacitou nisso. Às vezes eu meio que me irrito e eu não consigo. Mas daí eu tenho que... Cris, velha, sai, volta. Oi? Fiquei chato de novo. Vai embora logo. Então, e para que Deus o quê? Use o quê? Essa questão aqui. Não é tão profundo como o melancólico, mas com calma considera todos os lados. É uma pessoa neutra. Ela não vai ver o seu lado. Ela vai olhar tudo que está acontecendo e vai ter uma resposta para a situação, sem pender para o lado do pai, para o lado da mãe, para o seu próprio lado, para o lado de filho A, filho B, enfim. Não, vai ser neutro, vai ser correto, justo, de acordo com aquilo que Deus quer. O fleumático é tão desapaixonado que tem mais liberdade no pensamento as coisas ou impressões não influenciam tanto. Ele flui muito no pensar, mas na atitude dele, ele é quase que inexpressivo. Imagina um fleumático com um sanguíneo, que precisa de expressão. Meu esposo é fleumático, o apóstolo Edson. Ele não é melancólico, né? Ah, minha amada, não, melancólico não. Oi? Ele tem um pouquinho de melancólico. Isso. Mas assim, Deus tem temperado também. Mas o Edinho, o mais forte nele é o fleumático. Agora pense, um fleumático e uma sanguínea. Aham, uma sanguínea precisa de expressão. E ele não tinha expressão nenhuma. Dá certinho, né? Meu Deus! Você vai cutucar. Mas hoje Deus tem feito assim, mas não tinha. Podia cutucar, podia beliscar, podia... Tranquilo. Chegava a dar, na hora de uma situação mais... Chegava a dar raiva, meu Deus, não faz nada, não briga, não responde, não responde, enfim. Eu ficava nervosa, porque às vezes soa como indiferença. E é esse o cuidado que o fleumático tem que ter. Porque devido a essa calma, essa maneira de conseguir lidar, dependendo do meio que ele vai estar, vai soar como indiferença. E ao contrário do que nós conhecemos, amor é o quê? O contrário de amor? Indiferença. Não é ódio, como a gente ouve no mundo lá fora. É indiferença. A indiferença é um sentimento pior do que qualquer outra coisa na questão relacionamental. Né? Como assim diferente? Indiferença é tipo assim, você fala, você não fala, tanto Ignora. faz. Branco, transparente. A pessoa passa através de você, volta através de você, como se você não existisse. É complicado. Então, olha só. O fleumático, então, ele é tão desapaixonado que tem mais liberdade no pensamento, as coisas ou impressões não influenciam tanto. Então, ele não se liga, por exemplo, ao que está acontecendo ao redor. Ele é sempre pleno. Para ele, é plenitude. Para quem está ao redor, às vezes soa como indiferença. Ele evita a perda de tempo e tem um temperamento calmo e sereno e um intelecto prático. Tem muita potencialidade como conselheiro, porque ele sabe o quê? Ouvir. Ele ouve, ele não se apressa em falar, ele ouve. No final da história parece que a pessoa fica com uma ponto de interrogação, tipo, você não vai falar nada? E daí ele fala com praticidade, mas ele diz tudo aquilo que é para ser dito, de uma maneira prática e eficaz. Porque ele não se meteu naquilo que, no meio da que a pessoa estava explicando, ele deixou a pessoa. E muitas vezes, a própria pessoa tem a resposta. Você só precisa dizer então, daí a pessoa mesma responde. Então essa aqui é uma situação de como o fleumático reage, como que ele é, como é o temperamento dele, a força dele nas atitudes. Agora, as fraquezas do fleumático. Ele é vagaroso. Isto é relacionado com a sua atitude com o mundo fora. Vamos. Tá, eu tô indo. Entendeu? Você tá falando, você tá explicando, as coisas estão acontecendo e ele tá tranquilo, porque ele tá no mundo dele.
na calma dele, sereno. Sim. Você tá entendendo? Papá. Nada o surpreende e nada o espanta. Nada agita suas emoções. Ele está sempre observando quietamente. Ele é um espectador quieto. Isso pode irritar muito a vida. Eu já citei uma situação da minha vida. E Deus usou justamente essas qualidades dele para confrontar a minha ansiedade de ter o quê? Resposta a todas as minhas emoções, para me afinar e para temperar o meu caráter, o meu temperamento com essas circunstâncias. Hoje eu aprendi a ser assim também. Não é como é com o fleumático, que é o fleumático, mas eu aprendi a pegar as coisas boas e estar aplicando na minha vida. Foi difícil, vocês não têm noção. Meu Deus, gente, foram dias de Elias. Ai, Jesus. Ele age positivamente contra a inquietação e a emoção. Se o sanguíneo está muito animado, o fleumático é frio. Se o melancólico é pessimista sobre as dificuldades do mundo, o fleumático torna-se mais otimista do que nunca e por isso ele causa raiva nos outros. Porque para ele está tudo bem, está tudo tranquilo, relaxa, vai dar tudo certo. E o Raul? O Raul, né? Tá tudo bem, né? Imagina, não, Deus está no controle. O sanguíneo está a milhão, o melancólico não tá lá. Nada vai dar certo. Oh Deus, oh vida, oh Jesus, nada acontece. E o fleumático tá calmo, dizendo, gente, Deus está no controle. Tá dando uma dúvida. E daí, entendeu? Isso causa até raiva. Mas enfim, esse é o apontador na vida dos outros, né? O que é apontador? É um apontador. Quando um lápis está, É. quando um lápis ele tá com a ponta quebrada, você aponta o lápis. Ele vai sendo gasto, Quem mas é o apontador? o apontador é Deus em nós mesmos. Ah, Nós somos apontados, afinados, preparados. Vamos diminuindo A pontinha fininha. para que a ponta apareça, né? O Senhor. É legal esse termo, né? Gostei disso. Então, olha só, mais uma fraqueza. A gente falou que ele é vagaroso, mais uma fraqueza. Ele é preguiçoso. Ele é mais preguiçoso do que qualquer outro. O sanguíneo e o colérico são ativos. O melancólico, ele é ativo nos seus pensamentos. Mas o fleumático evita todos os esforços. Ele faz tanto levantamento de peso cerebral que na hora de levantar um copo, um garfo, qualquer coisa, meu Deus, que luta. Olha aqui. Ai! Que luta, né? Ele é oportunista, Que lindo! ele é frio, mas não duro ou cruel como o colérico. Ele é amável e pacífico quando alguém pede auxílio, mas prefere não se interessar. Ele não se envolve profundamente, né? Ele conhece, ele conversa, ele fala e tal, mas ele não se envolve. Ele é, vamos colocar assim, ele é muito profissional. Senta aqui, ó. Mais fácil. Entendeu? E ele, às vezes ele é até indiferente, aquilo que a gente estava falando. Então essa calma, essa pacificação excessiva, essa coisa passa muitas vezes o quê? A indiferença. E isso é algo que é para quem? Quem não é o fleumático, é melancólico, ou é colérico, ou é sanguíneo, tem uma dificuldade. Então, na convivência, quando a gente entende esses temperamentos, a gente passa a agir de uma determinada maneira diferente. Você reage diferente, porque você passa a entender, ele não está fazendo isso para me incomodar, é o jeito dele. Porque normalmente falando, diz assim, não, mas só pode estar fazendo para me irritar, não é possível. Não, eu tinha umas paradas dessas. Não, tá, é de propósito. Parou, me pesquisou e tá fazendo para me incomodar. Não é, gente, é o temperamento dele. É claro que ele vai ter que aprender, porque a convivência de um casal, ou de amizades e tudo mais, a gente tem que ceder e o outro tem que ceder. É uma coisa mútua. Numa convivência de amigos, você vai ceder e muitas vezes vão ceder por amor a você.
Então quem vai casar já se prepara para isso, viu? Então, Que o né? relacionamento conjugal, ele é um apontador de Deus nas nossas vidas. Bem grande. Vamos lá. Sugestões para ajudar o fleumático na sua vida espiritual. O fleumático, ele é inclinado para a justiça própria, porque a sua vida é controlada. Ele não cai nas tentações mais grosseiras. Por isso se defende contra acusações de consciência ou pessoas. Ele não entra em qualquer discussão. Mas se tu vê uma pessoa, de repente, falando do caráter dele, da consciência, que ele está super centrado, a tendência dele vai ser realmente se explicar. Por quê? Porque ele não abre a boca, ele não se mete em confusão, ele é muito centrado. Tudo está sincronizadamente controlado. Mas a tendência Isso é um dele... defeito. É um defeito porque o Espírito de Deus... ele não se move sincronizadamente, ele é multiforme. E se eu não me preparar para essa transformação, eu vou ficar perdido em mim. Porque eu já não vou conseguir mais enxergar, ver e discernir o que fazer. Porque eu só vejo daquela maneira. Se sair daquela maneira, eu fico perdido. Se sair do meu ritmo, e agora? Estou perdido. Lembra que a gente estava conversando ontem? Então, oi? Então, já é uma característica que a gente pode observar. Você tem que deixar Deus quebrar esses costumes metódicos, essa coisa do controle absoluto, porque o controle absoluto quem tem sobre você, sobre mim, é Deus. E se eu quiser que Deus tome o controle da minha vida e faça as coisas de acordo com Ele, Ele vai me tirar do meu prumo para me botar no dele. Então vão haver momentos que a gente vai ficar, e agora? Não tem controle de mãos nem de pés, cadê? Não, o meu chão é o Senhor. Então a gente tem que se preparar para essas coisas, para sair do controle absoluto. Isso é uma característica desse temperamento, mas ao mesmo tempo é uma defesa emocional. Certo? Não é difícil entrar com ele na conversa sobre Deus, porque é congenial e quer evitar qualquer argumento ou desprezo, se mostra amável ou social. Ele vai entrar, ele vai conversar, ele vai trocar ideia, a intenção dele não é nunca se mostrar uma pessoa não afável. Ele quer fazer parte, porque é uma pessoa inteligente, uma pessoa cordata, uma pessoa gentil. Exatamente, quer ser agradável. Então é fácil falar de Deus. Que corrige genial? Peraí. Cordial. Cordial? Isso. Congenial é uma pessoa que ela vai caminhar contigo no teu temperamento. Como ela é muito observadora, ela vai te perceber o temperamento da Fabi. Né? Bom, e daí ela vai conversar com a Fabi de acordo com o temperamento dela. Isso é bom, né? Não defeito. É bom. Anda segunda. Desculpa, tá interrompendo. Tem um ditado que fala. Não, é bom. Isso é ser empático, não simpático. Simpática, não. Tá, errei. Isso é ser simpático, não empático. Perdão, gente. Empático é você se colocar no lugar da pessoa. E simpático é você entender a pessoa e agir de acordo com ela, sem sentir o que ela está sentindo, mas acompanhando-a, tá? Deixando bem claro. Então, simpático é esse congenial aqui. E empático não, é quando você sofre a dor do seu companheiro, você se alegra no seu companheiro, você compartilha, você se conecta às emoções da pessoa pelo Espírito de Deus. O empático que pessoa que ele é o quê? Que tipo de... Empatia é um dom de Deus. Você pode ter os 4 temperamentos de ser empático. Porque a empatia é aquilo que a Bíblia nos fala de você se conectar mesmo. Se colocar no lugar da pessoa. Exatamente. Né? A simpatia é tipo, tu lida e tal, para ser agradável. Mas melhor do que ser simpático é ser empático. Agir em amor. Sim, a empatia, porque se eu vou sofrer a dor do meu irmão, só vou aceitar isso em amor. Imagina, eu já senti dor na minha carne de vidas de pessoas que não deu para explicar o que eu estava sentindo. Dor na alma, que eu já senti que Deus permitiu compartilhar comigo o que a pessoa estava sentindo. Se eu fosse escolher, eu não teria sentido aquela dor.
Eu não teria sentido. Se fosse assim, Deus, eu quero sentir o que ela está sentindo. Isso só por Deus mesmo. Isso também é a empatia e a palavra de conhecimento, né? Que é quando o Espírito faz você conhecer aquilo que está escondido, que só o Espírito vê. Por isso que melhor do que a psicologia é o Espírito de Deus, que eu falo. A gente pode usar muita coisa, muito conhecimento, mas nada é melhor do que o Espírito de Deus e a conexão que ele gera entre nós. Sabe? A força que o amor abraça e o que ele gera nas nossas vidas. Nada é tão poderoso quanto isso. Por isso que a gente vê um enxame de pessoas procurando por psicólogos e tendo paliativos. E o que realmente traz cura é o corpo de Cristo. E a convivência e a troca de amor, a troca de crenquinha assim, a troca de diferenças. Isso é que vai gerar transformação. É a gente, de repente, discordar em alguma coisa, mas porque eu te amo, eu vou mudar por ti, viu, querido? Porque eu amo vocês, eu vou ser transformada, porque vai fazer bem pra mim, mas vai fazer bem pros meus irmãos, dentro da palavra. Amém? Dentro da palavra de Deus. Isso é conectar-se, isso é o Espírito de Deus, isso é empatia. Amém? Vamos lá. Então, ele é congenial e quer evitar qualquer argumento ou desprezo e se mostra amável e social, mas evita falar pessoalmente sobre a sua necessidade. Ele não fala dele. Ele ouve muito, mas falar dele, porque não quer nada que vai perturbar a sua tranquilidade. Vai que alguém diz pra ele algo que ele não vai gostar. Pronto, saiu do prumo. E não quer nada que vai causar dificuldades para si mesmo. Mas, se ele se converter e obtiver domínio próprio sobre o seu temperamento, que é aprender a dominar essas questões que a gente estava comentando aqui agora, ele torna-se um poderoso crente, um crente firme. E ele tem capacidade de viver na vida harmoniosamente e torna-se um líder saliente. Excelente. Ele desponta, ele não faz força para isso. Ele é uma pessoa que ele está sempre tentando se esconder. Essa que é a realidade. Ele não quer aparecer muito, ele não quer estar na frente, ele não faz força, mas ele está. Não, ele não busca, mas Deus exalta ele. Por quê? Justamente porque o interesse dele não é esse. Ele quer viver a vida dele tranquilo, sossegado. É claro que a gente tem que entender aonde isso faz bem e não faz. Que Deus começa a mexer nisso, como nós falamos aqui. Mas por causa disso, não, tô tranquilo, não, pra mim tá ótimo. Não, me perdoa, eu não te chamei, não. Se estiver ministrando aquilo e for bênção, fechou, pode dizer que é teu. Ele não tem problema com isso. Mas Deus, já que Deus quer o quê? Mudar essa condição. Por quê? Porque ele tem que se posicionar em algumas situações. Certo? Vamos lá. Disciplina própria para o fleumático. É primeiramente o seu amor por tranquilidade que precisa combater. Ele ama o sossego. Oh, meu Deus, tem coisa melhor nessa vida? Pense, 2 coqueiros, água de coco e uma rede. Internet. Internet. Internet, né? Ótimo. Fechou. Não pode faltar. Fechou. Já é. A vida é uma ilha Não é não. de sossego. E a vista é linda. Principalmente. E a vista é linda. Ótimo. Só que ele tem que combater, porque isso em excesso vai afastar ele das pessoas. Vai tirar ele do foco. Ele não vai ter... Vai engordar demais também. Oi? Né? Por quê? Porque é tudo sossegado, é tudo tranquilo demais, não tem vontade. Então tem que combater, tem que ter um equilíbrio, senão acaba se tornando prejudicial. Precisa combater o quê? A indiferença. Se o fleumático começa a exercitar um amor para servir, o seu coração se abrirá mais e mais. Então o fleumático, para ele quebrar a indiferença, ele precisa exercitar o amor, o envolvimento. E o envolvimento vai roubar dele a tranquilidade. Ele Porque o precisa se amor... abrir mais. Oi? Ele precisa se abrir mais. Precisa. A gente conhece pessoas assim que muitas vezes não conseguem se relacionar e ter uma intimidade com outra pessoa. O
fleumático ele é assim? O fleumático é esse temperamento. Tá entendendo? Então o que tem que acontecer? Meu Deus, gente, eu era assim na minha infância, da escola, primeiro ano, primeira série, pré, até a 8ª série, 2º ano. Já na sua. Completamente, eu entrava muda, saía calada. Eu não falei pra vocês que só de pensar em chegar atrasada eu já tinha falta de ar? Que eu não podia aparecer, os olhos não podiam estar voltados para mim. Isso pra mim era horrível, era um excesso, né? Então, o que acontece? Deus gente, Ele vai curando essas coisas nas nossas vidas. É paciência, né? Vai, não só paciência, mas aceitação de como você de encarar uma situação diferente, porque aquilo ali, por exemplo, pra mim, chegar na escola, onde todos os olhos se virariam pra mim, eu ia ser o centro, o foco de todo mundo, ninguém ia ficar falando, a Cris chegou atrasada, mas eles iam só olhar pra mim. Acabou. Eu estava na 1ª série quando isso aconteceu. Na primeira? Não. Na segunda série. No primário. Eu não tinha falta de ar não, mas eu também passava pela mesma coisa. Morria de medo. Não, eu dava falta de ar, que eu ia para a secretaria fazer nebulização. Senão eu morria. Fechava a minha garganta. Então, gente, o fleumático tem que exercitar o amor, tem que exercitar o envolvimento. Certo? Vamos lá. Se o fleumático então começa a exercitar um amor para servir, seu coração se abrirá mais e mais para as necessidades e dificuldades dos outros. E ele achará que ultrapassa o gozo natural de uma vida calma e serena. Melhor do que ter uma vida calma e serena é ver o sorriso de alguém sendo ajudado, ver uma pessoa alegre, ver o abraço dele, meu Deus, trazer vida para outra pessoa, porque ele não tinha acesso a esses sentimentos. O fleumático, ele é quase que uma pessoa que não tem demonstração sentimental nenhuma. Só que quando ele converte, quando ele entende, isso passa a ser muito maior e melhor e mais profundo do que a tal da calma e o gozo que ele tem com a tranquilidade. E né? querendo ou não, pastor, ele acaba sendo um pouco egoísta. Sim, porque ele só está pensando nele. É isso que a palavra de Deus fala em Provérbios. Aquele que busca estar só, busca o próprio deleite. Não, eu não quero me envolver porque só dá problema. Peraí, então alguma coisa está errada com você. Você tem que aprender a se envolver, ver que tem coisas em você que tem que ser transformadas para que você possa conviver com outras pessoas. Você vai ter que, às vezes, mudar. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Isso impede a pessoa até de ser edificada, né? Porque a gente é um corpo. Não, impede a pessoa de ser salva. É uma realidade. Se você não entender isso na profundidade, você não vai ser salvo. Você perde a salvação. O gordinho entra no fundo. Não. No fundo da agulha? Não bragadinha. Não passa, não. O quê? Não passa Isso no da agulha. empurra. Ah, pois Não, é. mas os magrinhos não. Então, ele começa a entender o gozo do puro amor através da ajuda aos outros. Os magrinhos também não conseguem entrar. Sabe por quê? Por quê? Porque geralmente quem é muito magro não tem muita flexibilidade. Quem disse? Para entrar, geralmente, na maioria, e para entrar você tem que fazer uma ginástica nesse fundo da agulha. Então tem que ser equilibrado. Tudo em Deus. Tudo em Deus é um equilíbrio. É sério, se você pegar um bem magrinho mesmo, manda ele fazer um exercício de botar as mãos no chão, ele não dá conta. Tá vendo? Você não tem tanta flexibilidade. Eu tenho essa flexibilidade. Mas eu sou gordinha. Então vai dificultar. Nem com lipo, né, pastor? Entendeu? Então a questão do quê? Do equilíbrio. Né? Então nem o mais magrinho e nem o mais gordinho. Tem que ser flexível. Flexível dentro das leis inflexíveis de Deus. Exatamente. Então, olha só, quando o fleumático ele percebe, ele começa a entender o gozo do puro amor através da ajuda dos outros, ele se realiza mais e ele acorda e sai da zona de conforto. Porque aquilo ali preenche o vazio que ele preenchia com essas coisas.
Vamos lá, vamos falar de um fleumático aqui, Abraão. As pessoas de mais fácil convivência são as fleumáticas. Sua natureza calma e sossegada faz com que sejam benquistas por todos. Por ser um tanto introvertido, suas fraquezas e virtudes não são tão perceptíveis. Ninguém sabe quem ele está na dele, ninguém sabe nem de fraqueza. O que é benquista? É bem vista, aceita, Querido. bem querida. Obrigada, Camila. Um de seus maiores problemas é a falta de motivação. Tem a tendência de olhar a situação como mero espectador, evitando a todo custo envolver-se em atividades. O medo de errar perante as outras pessoas gera relutância em lançar-se em algum projeto. E se eu errar? Né? Vários homens do tempo de Deus, dos tempos bíblicos, parecem ter possuído boa parcela deste temperamento. Noé era fleumático, Samuel, Daniel, José, o esposo de Maria, Natanael, Filipe e Tiago. Porém, o melhor exemplo é Abraão. Abraão foi o fleumático mais fleumático que existiu. Olha só as características do Abraão fleumático. Ele era o quê? Cauteloso. A hesitação, indecisão e o medo naturais no fleumático são vistos em Abraão em Gênesis 12. Ao receber o chamado do Senhor, ele era tão dependente de seus pais que, em vez de obedecer inteiramente à ordem de Deus, levou consigo seus familiares, o que lhe causou sérios problemas. Ele teve que levar quem? Ló. Deus falou para ele pegar a parentela, os parentes dele, esposa, enfim, gado, e sair daquela terra. Ele foi lá e chamou Ló. Então, a cautela, a indecisão fez com que ele agisse assim. Muitos cristãos fleumáticos relutam diante das oportunidades, não pela falta de capacidade, mas pela hesitação de se aventurar em um desconhecido. É aquilo que a gente estava comentando do fleumático. O que acontece com ele? Ele está acostumado com o quadradinho dele. Se sair do quadrado, ele fica desconfortável, ele já não consegue. Mas Deus te capacita. Oi? É como se fosse uma formulazinha. Então, Sai dentro daquela forma, depois quando aparece o problema Sai do diferente, controle. Quando sai do controle, acabou. Daí, exato, por isso que a gente vê hoje tantas pessoas, não só fleumático, mas tantas pessoas meio que se desesperando porque elas geram fórmulas pessoais e quando sai daquela fórmula pessoal, o controle some. Mas Deus quer que você perca o controle da sua vida. Eu ouvi uma frase lá em São Vicente, que na hora eu fiquei assustada. A gente estava assistindo um vídeo do Juliano Som, um vídeo não, um MP3, que veio no CD, que o pastor lá tinha, e daí ele começou a falar, antes de uma canção, ele deu uma ministração. E daí ele falou acerca de que nós precisamos perder o controle das nossas vidas. E daí ele falou acerca disso, de deixar Deus conduzir, de Deus levar. E daí daqui a pouco o pastor olhou para mim e falou assim, quando eu ouvi essa ministração, eu lembrei de ti e do Edinho, Cris. Daí eu olhei para ele, cara, vocês não têm controle nenhum da vida de vocês. E aquilo na hora verdade. E daí eu chorei de alegria, porque eu não tinha enxergado isso ainda. E eu chorei, abracei ele me abraçou assim, o pastor Davi, e daí a gente chorou junto ali. Ele falou, vocês não têm controle da vida de vocês. Mas isso foi um choque para mim, porque é algo bom, né? Mas tu pensa duas vezes. Mas foi muito legal, fiquei feliz. Tem que continuar vigiando, né? E cuidando para continuar dessa maneira em Deus. Então, essa coisa do aventurar no desconhecido é algo difícil para quem quer tudo certinho, milimetricamente. Certo? Por isso que o Espírito de Deus começa a quebrar isso. Cautela é bom, mas o excesso dela me afasta, me impede de viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Ele é o quê? Pacífico. Uma das características mais admiráveis é o seu amor à paz. Tendem a demonstrar serenidade e calma. O seu desejo de paz e harmonia é, em geral, maior do que o de possuir bens pessoais. Em Gênesis 13, versículo 8 e 9, na discussão entre os pastores de Ló e Abraão, este intervém de maneira ordeira, dando ao sobrinho o direito de escolha. Ele não chegou dizendo, escuta, eu que te tirei de lá, entendeu? Você baixa a bola e vai pra lá. Não, ele disse, então tá, meu amor, já que tá tão difícil de escolher, de resolver,
Então, para onde você quer ir? Ah, eu quero ir para lá. Então vai. Isso é muito bom. Ele não está preocupado em ganhar, porque a confiança dele está no Senhor. Então, aonde ele for que Deus apontou para ele vai ser bem abençoado, bem aventurado. Ai, mas lá é melhor, ele vai ganhar mais do que eu. Geralmente todos têm esse pensamento. Então a gente tem que lutar para não se preocupar mais com as coisas do que com as pessoas. Isso é uma luta diária de todo ser humano. Uns mais, outros menos, mas ela existe. Outra característica, ele é leal. Sua atitude quando pressionado revela sua personalidade. De todos os tipos de temperamentos, os fleumáticos são os que melhor trabalham sob pressão, demonstram calma e eficiência em tempos de crise. Em Gênesis 14, ao saber que a terra de Ló estava em guerra e que este havia sido levado cativo, Abraão age como seu defensor, demonstrando características latentes de liderança e que sua amizade e o sobrinho estavam acima de suas diferenças pessoais. Olha que coisa tremenda. Não interessa se o sobrinho falou mal, estava brigando lá pelo pedaço de terra, dizendo que Abraão estava sendo muito esperto ou qualquer coisa parecida. O amor dele, a lealdade dele, fez com que ele largasse e toda a diferença pessoal, toda a situação de desavença que pudesse ter acontecido e corresse rumo ao sobrinho para dar um apoio, para ajudá-lo. Né? Outra coisa, outra característica, passivo. Essa é uma característica que tem que ser muito combatida. Junto à sua inclinação natural para a paz, há a passividade face aos conflitos. Em Gênesis 16 vemos a exagerada influência de Sara sobre Abraão, o que resultou em sérias consequências que permanecem até os dias de hoje. Uma das lições que os fleumáticos precisam aprender é que nada se consegue pela acomodação. Qual foi a maior influência que Sara teve sobre Abraão? No caso de Agar lá. Foi. Ela disse, não, é impossível gerar um filho para ti, Abraão. Pode suscitar a semente da minha escrava. Até hoje existe uma consequência grave dele ter se deixado levar. Ele ouviu a promessa. Ele tinha que ter o quê? Obedecido. Certo? Temeroso. O fleumático possui doses generosas de medo e Abraão tinha grande problema com seus temores íntimos. Por causa da grande fome que assolava a terra, Abraão deixou de lado a vontade de Deus e foi para o Egito. Por causa do seu temor a Faraó, ele nega que Sara era sua esposa. A covardia de Abraão resultou em sua expulsão da terra, dando um péssimo testemunho do Senhor naquela terra pagã. Ali, Abraão deu mau testemunho de Jesus. De Jesus não, de Deus, né? Enfim, isso está lá em Gênesis 12. Abraão negou a Sara novamente para conseguir os favores de Abimeleque. Se não fosse a intervenção divina, os dois teriam sido envolvidos em um pecado trágico, lá em Gênesis 20. Os nossos pretextos e as nossas concessões jamais melhoram o plano e a provisão de Deus. Então a gente quer dar um jeito, está faltando comida, vamos dar um jeitinho. Não, Deus falou para ele continuar seguindo em frente. Ah, querido, obrigada. Estava precisando mesmo. Então, quando eu começo, entendeu? A estar agindo e estar arrumando desculpas para, não, mas eu tenho medo, a real é essa, eu tô com medo de fazer alguma coisa. Eu começo, não, mas é que sabe, né? Não, porque eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que pisar, eu tenho que ir, eu tenho que voltar. Vai dar problema, você vai dar mau testemunho de Deus. Então não precisa explicar muito. Você quer ir para casa porque você está cansado. Não, tô cansado, vou para casa. Não, eu vou para casa, tô cansada. Não precisa acrescentar coisas. No final vai ficar chato, alguma coisa não vai ficar legal. Então sejamos nós, né? Vamos lá. Aqui a gente vê o quê? A transformação de Abraão, quando ele recebeu o Espírito de Deus, eu creio, e ele entendeu o chamado dele. O crescimento de Abraão na fé mostra-nos um crescimento gradual que Deus dá a todo crente. Uma das maiores provas deste crescimento está no sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22.
O resultado desta fé está na confiança que Abraão depositou na palavra de Deus, agindo conforme sua promessa. A fé não precisa de resposta, só de direção. Lá Deus disse para ele: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Geralmente nós entraríamos em choque. Meu Deus, Deus falou para mim sacrificar meu filho, meu único filho. Mas eu creio que ele não parou e pensou nisso. Eu creio que ele pensou que Deus tinha dito para ele que no filho dele existia uma promessa. Então, se ele tinha dito para sacrificar, Deus ia fazer alguma coisa. Ele não precisava perguntar, oh Deus, mas o que mesmo que o Senhor vai fazer? Não, eu vou obedecer. E a gente vê nas atitudes de Abraão, nenhuma vez ele titubear. Eu creio que ele estava num conflito interior, porque ele era um homem natural, mas ele não titubeou nas suas atitudes, nas suas reações. Ele foi fazendo tudo aquilo que Deus foi instruindo. Vá para o lugar que eu vou te mostrar, vai indo. E ele foi indo e escutando o quê? A instrução, a voz. Se Deus dissesse para ele exatamente o que Deus ia fazer, não teria causado nele a transformação necessária para ele chegar onde ele precisava chegar. Então não queiram saber tudo. Não vai dar, Deus não vai contar. Obedece. Obedece. Amém? Então olha só, a gente vai terminar aqui. Agora falando sobre a definição entre dom e caráter. Porque a gente tem falado do quê? De caráter, de temperamento. E agora para discernir dom e caráter. O ministério aos olhos de Deus é edificado sobre o caráter do indivíduo e não sobre os seus dons. Deus não vai derramar um ministério sobre você, não vai edificar, não vai construir uma obra na tua vida, nas nossas vidas, em cima dos teus dons, como a gente vê, não, porque eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de cura, eu tenho dom, daí o ministério está fundamentado em cima do dom. Não. Deus fundamenta o ministério de cada um no seu caráter. Por isso que hoje a gente vê pessoas tão diluídas, ou passando tanta prova, no sentido assim, de dificuldade de ser cristão mesmo, de princípio e fundamento. Então Deus quer construir o nosso caráter e vai construir o teu ministério, o meu ministério em cima do nosso caráter, que tem que ser o caráter de Cristo. Caráter é a base sólida que Deus exige de um homem antes de liberá-lo para a sua obra. O dom atrai a atenção do povo, o caráter a atenção de Deus. Tá dando para entender? Ótimos dons de Deus, mas os dons são para mostrar o fruto do quê? E atrair o povo para ouvir de Deus. Mas o caráter vai atrair Deus. É testemunho, na verdade, né? É testemunho. É como se fosse uma relação. Oi? Uma relação. É uma relação. Você tem que, se você tem o caráter de Cristo, ele é o seu cabeça, ele é o coração daquilo que você fala e daquilo que você faz com as suas mãos. Quem vai ditar isso vai ser a tua relação com ele. Uma consequência. Exatamente. Então o teu dom vai ser uma consequência disso. Mas eu vejo muitas pessoas com dons que já não têm mais o caráter de Cristo nem o relacionamento. Por quê? Porque o seu ministério não está baseado no caráter, ou em ouvir e ter um relacionamento com Deus, mas em servir aos homens e aparecer para eles. Nós vamos falar disso no outro estudo, vai ser muito legal. Que não gera transformação nenhuma, né? Nenhuma. Só, na verdade, quase que destruição, porque o ego da pessoa vai se inchando, vai se inflando, e quando você vê, não é mais Deus que vive nele, é ele que vive em Deus. Né? No sentido assim de, não é mais Deus que aparece, é ele. Né? Então, antes dos dons, nós devemos ter o quê? O caráter. Somente com o caráter aprovado por Deus, o indivíduo pode suportar os ataques que o inimigo produz e as pressões que a obra nos traz. Gente, a gente está nessa labuta, eu e o pastor Edinho, já fazem 14 anos que a gente converteu e até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Mas a gente passou por situações muito, assim, adversas mesmo, de confronto de caráter, de situações com pessoas, sabe?
E isso eu podia ter escolhido me doer, podia ter escolhido ficar magoada, ficar chateada, mas a nossa escolha foi o quê? Foi morrer e foi crescer no Senhor, dizer, não, Deus tem um propósito, o Senhor quer alguma coisa, não tenho dúvida. Não, mas vocês não titubearam? Claro que sim. Chorei muito, muito. Chorei, brinquei. Ele teve que me aguentar, eu tive que aguentá-lo. Deus teve que me aguentar. Mas a resposta final sempre foi, Deus, seja feita a tua vontade, Pai. Eu quero o centro da tua vontade. Não pensem que é fácil dizer e viver isso, porque não é. É bom, mas não é fácil chegar lá. E a gente está chegando lá, não cheguei lá não. A gente está chegando a cada dia. Vamos lá. Somente com o caráter aprovado por Deus, o indivíduo pode suportar os ataques que o inimigo produz e as pressões que a obra nos traz. Somente com o caráter aprovado, suas emoções não serão abaladas nos momentos difíceis do ministério. Se tiver o dom, Você já vai se abalar. Se você tiver só o dom e não tiver o caráter Por isso que aprovado não- por Deus. Por isso que não veio ainda. Então, vamos rapidinho lá, 2 Timóteo 2,15. Gente, está quase acabando, tá? Mas a gente precisa chegar no ponto final. primeiro 2 Timóteo 2,15. Muito conhecido. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos parar aí. Tem mais aqui no final, mas enfim. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não tem um pé pra... Né? Aqueles que não acham. Acontece. Olha lá. Procura então te apresentar a Deus. Está aqui na apostila, mas eu quis abrir a palavra mesmo. É importante a gente estar. É porque fala do obreiro provado, o cara não sabe nem manejar a Bíblia. Já pensou? Tem essa também, bem lembrado. Eu tô aqui pensando comigo mesmo. Não, mas tu sabe, só que foi rápido, porque a gente está com o tempo meio, né? Outra coisa, agora é o seguinte, gente, a gente vai terminar, ó. Como obter vitória sobre o nosso temperamento? Meu Deus, então o que eu vou fazer? Já descobri o que tem que mudar, já entendi muitas coisas, tenho que fazer alguma coisa. Primeiro passo, então, pra gente conseguir vitória naquilo que eu sei que eu preciso mudar. Estudar todos os temperamentos e ver em qual deles nos encaixamos. Ou seja, nunca poderemos vencer o efeito sem combater a causa. Precisamos diagnosticar o nosso temperamento listando as partes negativas para anularmos as fraquezas e os problemas causados. Se tiver uma pessoa de confiança, você poderá compartilhar e pedir ajuda. O que é maravilhoso. Fazer listar mesmo, tenham coragem. E até pegar as coisas boas dos outros que você não tem. Dos outros, tá? Sim, exatamente. Isso é algo bom. E assim, vamos estar compartilhando um com o outro. Isso vai gerar vida. Sabe? Lembra que eu pedi o papel e a caneta? Era por um propósito, não era de graça. Era para enquanto a gente estivesse conversando, a gente estivesse anotando. Agora o Espírito vai falar para vocês. Mas enquanto a gente está ministrando, é mais forte. Por isso que eu pedi para vocês. Entendeu? E essa é uma coisa que eu quero pedir para vocês. Façam essas anotações. Vocês vão ter que ler de novo para lembrar agora o que Deus trouxe, o que vocês não fizeram antes. Então, é a tarefa. Fazer para quê? Porque se vocês não fizerem, eu só tenho uma coisa. Quando a gente não faz aquilo que o Espírito pede, ele está fugindo. Então aqui nós não vamos fugir, nós vamos encarar e nós vamos vencer. Certo? Segundo passo, orar e vigiar, básico, né? Você deve orar não apenas apresentando as suas fraquezas a Deus, mas após a confissão, deverá apropriar-se das promessas de Deus com relação ao seu problema. Não adianta só, Jesus, eu entendi, e daí fica lá, se lamuriando, triste, acabado. Não, Senhor, eu determino na minha vida toda a virtude que o Espírito me deu, porque eu descobri onde estava a falha. Então, se eu era pensador,
excessivo para ficar me lamuriando, eu vou é pensar nas tuas coisas e vou crescer mais do que eu imaginava na minha vida. Usa a palavra em prol daquilo que Deus está te mostrando. A vigilância é fator preponderante na batalha do equilíbrio do nosso temperamento. Na verdade, oração sem vigilância é o mesmo que um prédio sem alicerces. Você poderá construir um prédio de orações, mas se você não vigiar, tudo acabará em nada. A gente vê gente que passa horas e horas e horas orando, mas não vigia, não... Poxa, estava 15 horas orando. Daí na primeira situação tropeça, né? Terceiro passo, ser cheio do Espírito Santo, que é o imperativo bíblico, que é enchei-vos do Espírito Santo, Efésios 5:18. Este enchimento contínuo resultará no andar no Espírito e, por fim, a vitória sobre o nosso temperamento. Quarto passo, meditar na palavra de Deus. O caminho para o sucesso na vida do líder cristão, como foi para Josué, é: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, porque farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Palavra, Josué 1:8. Quando meditamos na palavra de Deus, somos conduzidos por ela, e não pelo nosso temperamento desajustado. Quinto passo, praticar a palavra. Após ter absorvido a palavra através da meditação, procurar aplicar os versículos ou capítulos que leu na prática. O maior desafio do líder cristão talvez seja em tornar mais do que um mero ouvinte, sobretudo um praticante da palavra de Deus. Tiago 1:22-23. Então, para que a gente consiga alcançar a vitória necessária nas nossas vidas, é vida com Deus e prática dessa palavra. Nós estaremos vivendo, né? Isso, a espada que discerne, que separa juntas e medulas, que separa espírito da alma, que discerne intenções dos pensamentos, é a palavra do Senhor. E aquilo que vai nos dar respaldo e alicerce para um caráter que vai ser a base, a estrutura sólida para a nossa vida em Deus, certo? E os dons vão vir, todos eles. Mas primeiro, tenhamos um caráter no Senhor Jesus. Amém? Nós terminamos então por aqui. Eu espero que tenha sido bênção para vocês como foi para mim. Graça e paz.